Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Música e Músicos de Ponta Grossa. Eu sou a Ana. E eu sou o Fábio. Nesse podcast, contaremos a história das tradicionais bandas de música de Ponta Grossa, trazendo convidados que nos ajudarão a contar esta história. O tema do nosso episódio de hoje é as bandas de música como patrimônio cultural de Ponta Grossa. E para conversar sobre esse assunto, convidei o historiador Fábio Osman Maia, que estuda essa temática e publicou um livro contando sobre a história das bandas de música na cidade. Música e Músicos de Ponta Grossa, podcast sobre a história e a tradição da música de Ponta Grossa, com Fábio Maurício Osman Maia. Seja muito bem-vindo, Fábio. Fico muito feliz de tê-lo comigo para conversarmos hoje sobre o tema das bandas de música na cidade. Boa tarde, Ana. Obrigado. Para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar isso com você e com os ouvintes do podcast. O Fábio é historiador formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, mestre em ensino de história também pela UEPG e especialista em cultura e história pela mesma universidade. Além da formação acadêmica em história, ele também tem passagem pela música. Foi músico da banda Lira dos Campos na década de 70, onde teve formação musical. Foi músico militar e, a partir da década de 80, integrou as bandas de música do 13 BIB em Ponta Grossa e banda de música da 3ª Divisão do Exército de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Hoje ele é professor e tem alguns livros publicados, como Bandas de Música, Patrimônio Cultural de Ponta Grossa. Ele também é membro efetivo da Academia de Letras dos Campos Gerais, além de membro do Centro Cultural Professor Fariz Micaeli. Uma trajetória cheia de história e cheia de cultura, que parece até natural você trazer a música para os seus trabalhos acadêmicos, né, Fábio? É verdade, Ana. Sabe que a minha iniciação no campo cultural, ela se deu através da música, né? Eu nasci numa família de músicos, né? Então convivi com o som do piano desde a mais tenra idade, né? Desde criança, convivendo ali com o som do piano em casa. Então, meu avô executava o piano, a minha mãe, a minha avó, minha tia que morava conosco. Então, sempre alguém estava, né, executando uma música no piano. E nós tínhamos também no porão de casa os instrumentos que pertenceram à primeira banda Lira dos Campos, a banda do Jacó Osman, meu bisavô, né? E esses instrumentos ficavam no porão de casa. Então, esses instrumentos, a partir de uma certa idade, dos meus 4, 5 anos, passaram a ser o meu brinquedo. Eu brincava com os instrumentos da banda e comecei a dizer já naquela época que eu queria ser músico militar, né? Então, a minha trajetória cultural se inicia pela música, né? Aí eu vou caminhando na música, primeiro com a minha formação na banda Escola Lira dos Campos, né? Mais tarde passando para as bandas militares, né? Para a banda militar, como músico militar, fazendo carreira militar, né? Até a aposentadoria, né? Transferência para reserva. Então, eu tenho esse percurso dentro da música. E quando eu cursei História na universidade, né, porque eu já fui mais maduro para a universidade, né, para a academia, então, naquele momento, eu, pesquisando História, comecei a me interessar pela pesquisa na área da música, né, e passei, então, a desenvolver, né, as minhas pesquisas voltadas para a história da música aqui na cidade. E nas suas pesquisas você acabou estudando seu bisavô também? Também, fatalmente, né, a gente acaba esbarrando com os irmãos Osman, porque na verdade fala-se muito do Jacó, que era o maestro da lira, mas o Jorge Osman, irmão mais novo do Jacó, é o grande compositor da época, é ele que compõe a grande parte das músicas que fazem o repertório da antiga Lira dos Campos. Tinha também o Henrique, o João Osman, né? Então eram irmãos que né, era o Jacó, o Jorge, o Henrique e o João, acho que não esqueci nenhum, né? Então os próprios irmãos faziam parte ali da banda.
Então, essa tradição, eu te diria assim, que vem de família. Então, é inevitável, né, eu pensar na família e principalmente no Jacó, na figura do Jacó Osmo, né, como uma inspiração até, né, como inspiração. Fantástico, um privilégio e tanto, né? Conviver com esses instrumentos no porão, né? Ter como familiar uma figura tão emblemática na história da música em Ponta Grossa. Sim, não tenha dúvida. E as bandas, no geral, né, aqui em Ponta Grossa, têm uma história muito significativa, né? Elas sempre acompanharam eventos oficiais, recepções de figuras importantes, festividades religiosas ou mesmo cívicas, né? Inaugurações de espaço. Então, a banda sempre esteve muito presente, né, na sociedade pontagrossense. Exatamente, né? O papel da banda, esse papel de comunicação social que a banda faz, né? Porque a banda de música, ela tem como seu papel principal ser um elemento de comunicação social, né? Ela leva entretenimento, ela leva cultura. Tem uma historiadora que escreveu, eu não vou me recordar o nome dela, que ela diz assim: a banda de música é o conservatório do povo, né? E eu acho muito emblemática essa frase dessa historiadora, da qual eu não recordo agora o nome, mas é muito significativo isso, porque a banda de música ela forma culturalmente o público, a plateia, né? Ela forma a plateia. Então o papel das bandas, não só aqui em Ponta Grossa, no Brasil como um todo, né? Mas especialmente em se tratando aqui da nossa cidade, ele vem de muito longe. Ele vem do século XIX, né? Ela se inicia no século XIX e a banda vai estar sempre presente em todos os momentos, né? Ela vai estar presente na inauguração de uma rua, ela vai estar presente fazendo o fundo musical do cinema, na época do cinema mudo, né? Aliás, o Jacó, quando constrói o Cine Teatro Renascença, né? Um dos objetivos dele com a construção do cinema era ter um lugar para onde a banda Lira pudesse tocar, né? Ter um local fixo de apresentações da Lira. Como o cinema era mudo, ele une o útil ao agradável, né? E ali ele coloca, então, o cinema e a banda tendo um espaço próprio para as suas apresentações. Então veja, a banda tocava no cinema, na época do cinema mudo, nas inaugurações. Era comum, por exemplo, lá no século XIX, nas primeiras décadas do século XX, eu creio que até durante a primeira metade do século XX, né, e até um pouco mais, talvez, as retretas das bandas nas praças, né, atraindo um público bastante diversificado, né, atraindo esse público muito diversificado e sendo ali uma atração cultural, né, uma forma de entretenimento da sociedade, né? Então você tem a banda, como eu dizia, tem na banda na inauguração, na festa cívica, no ato religioso, seja procissão, seja missa, né? A banda está no campo de futebol, né? A banda está presente em todos os lugares. O acesso à cultura na época se dava muito pelas bandas, né? Porque não tinha CD, não tinha essas facilidades de acesso que a gente tem hoje em dia, né? Exatamente. Se nós pegarmos século XIX e as primeiras décadas do século XX, né? Como você não tem acesso à televisão, o rádio só a partir da década de 20, né? Então, como você não tem acesso a essas mídias, a forma de você ouvir música era ouvir música ao vivo, né? Era ouvir música ao vivo. Então, as pessoas iam à praça, né? Esse ato de ir à praça e daí ficar dando voltas, né? Os casais, as crianças brincando ali, né? E a banda era uma atração para essas pessoas que estão no seu momento de lazer, no footing, né? É uma atração, é um atrativo muito grande, justamente porque você não tem dentro de casa uma ferramenta que te possibilite ouvir música, né? E a música, ela faz parte do cotidiano da vida das pessoas, né? Então, a necessidade de você ouvir uma boa música, né, te movimenta para você buscar. Hoje você busca no aplicativo, no CD ou em outras mídias, né? Você vai encontrar a música, né? Mas lá no final do século XIX, início do XX, não, você tinha que ir para a praça mesmo, né, para assistir a banda tocar ali ao vivo. E toda essa pesquisa, toda essa história que você está contando é a sua pesquisa, né, que você transformou num livro.
através do projeto cultural aprovado no Promific, que é o Programa Municipal de Incentivo Fiscal à Cultura. Teve patrocínio das lojas MM, Mercado Móveis e da CPG, Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, né? Como é que foi esse processo de transformar essa pesquisa num livro? Bom, veja, como eu te dizia, como eu tenho essa ligação muito profunda com a música, quando eu fui para a universidade, né, no mestrado, não na graduação, no mestrado, na pós-graduação, quando eu fui fazer o mestrado, o meu projeto, então, foi a tradição das bandas em Ponta Grossa. Aí, eu já tinha a intenção de produzir um livro. Essa ideia eu acalentava de há muito tempo, né? Eu vinha trazendo essa ideia de produzir um livro com a história das bandas aqui na cidade de há muito tempo. Mas, quando eu fui para o mestrado, eu fiz o projeto, né? E no mestrado foi melhor para sistematizar a pesquisa, né? Então eu consegui fazer uma pesquisa bem sistematizada, de forma que eu tinha um roteiro seguro para percorrer, né? E aí iniciei, então, com a dissertação de mestrado, né? Eu consolidei a pesquisa e, feita a pesquisa, aí eu fui em busca, né, do livro. Aí eu queria tornar a pesquisa, de fato, embora a pesquisa seja pública, se você acessar pelos canais acadêmicos, né, você consegue ler toda a dissertação, mas eu queria tornar a dissertação mais palatável para as pessoas, né, com uma forma de uma leitura mais tranquila, e aí o livro seria a melhor ferramenta, inclusive em termos de divulgação, porque a pesquisa acadêmica ela fica muito restrita, embora você consiga acessar pela internet, mas nem todas as pessoas vão procurar o tema, né, nesses canais, né, da CAPES, etc. Então, fazer o livro era uma forma de compartilhar com as pessoas, compartilhar com a sociedade essa história, né? E aí eu busquei, né, a ABC Projetos, e ali na ABC, né, então a gente definiu junto com a Alessandra, e você mesma, Ana, participou, né, de todo o processo. A gente definiu então como seria feito o livro, como ele seria elaborado, né? Houve toda aquela etapa da busca do patrocínio, etc., né? E conseguimos então consolidar, né, transformar esse livro em uma realidade, né? O que me deixa muito feliz, porque eu vejo como muito importante poder divulgar a história da cultura, e principalmente, como eu tenho essa afinidade, né, esse DNA da música, né, então compartilhar com as pessoas um pouco dessa história da música da cidade. Este podcast é um projeto realizado com o incentivo do Promific, Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Secretaria Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Política Cultural, com patrocínio das lojas MM Mercado Móveis e da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, ACPG, e produção da ABC Projetos Culturais. Então vamos conversar mais sobre essas bandas que você traz no livro, né, que existiram e que ainda existem na cidade, e a trajetória delas. As bandas realmente tinham um papel muito importante, né, como a gente já comentou. Mas também tinha uma divisão, né, tinha as bandas civis, as bandas militares, tinham várias aqui na cidade, algumas até tinham rivalidades, né, você traz isso no livro. É bem interessante, sabe, Ana? Você veja. Porque quando a gente fala de banda de música, até me permita voltar um pouco na história, né? No Brasil colonial, período colonial, as primeiras bandas de música de que se tem notícia são bandas formadas em fazendas. E essas bandas eram os escravizados, né, que compunham as bandas de música nas fazendas. Então, muitos senhores de engenho, mais tarde os cafeicultores ali do Vale do Paraíba, né, foram organizando nas suas fazendas bandas de música, onde os escravizados eram músicos e
esses fazendeiros traziam os mestres de música do exterior. Então vinham, né, alemães, italianos, suíços, tal, que vinham ensinar música, né, e formar esses conjuntos. Então a tradição musical é muito interessante porque ela começa no campo e depois ela ganha outros contornos quando tem a chegada das bandas militares com Dom João VI, né? E a partir dali, então, vão surgindo pelo Brasil inteiro várias bandas, tanto no meio militar quanto no meio civil, né? Ponta Grossa não fica fora desse contexto, né? Então aqui, embora a gente não tenha notícias das bandas formadas em fazendas, nós vamos encontrar aqui bandas civis e bandas militares, né? E na história da cidade, as primeiras bandas são bandas civis. Então, você tem, por exemplo, no século XIX e início do XX, a banda Lira dos Campos, né, que era regida pelo Jacó Osman. Você tem a banda Aurora Pontagrossense, você tem a banda União e Recreio, né? Então, essas bandas de música, todas elas civis, embora as bandas civis trouxessem algumas características em termos de organização das bandas militares, até mesmo no fardamento, no uniforme, etc., né? Então, aqui nós temos primeiro a presença dessas bandas civis, né? E essas bandas, que inclusive vão rivalizar bastante, né, vão ter uma certa rivalidade, elas vão, então, ser o ponto de partida da história musical da nossa cidade. Vão estar presentes, como eu falei anteriormente, nos mais diversos momentos culturais, cívicos, recreativos, desportivos, né, religiosos dentro da cidade. Então você tem a participação das bandas muito intensa, né? A presença da banda, seja no coreto, seja na igreja, é frequente, né? Ela é muito frequente no início. Essas bandas, que aliás, o primeiro que inicia, a primeira banda antes da própria Lira dos Campos, era chamada de Banda do Seu Camargo. É a primeira que surge aqui em Ponta Grossa. Isso lá no último quarto do século XIX, né? Então, essas bandas, elas chegam, inclusive, como eu já disse, a rivalizar, né? Então você tem um movimento de banda muito forte dentro de Ponta Grossa. E esse movimento vai se perpetuando, né, ao longo do século XX, e até hoje nós temos a presença das bandas aí na nossa cultura local. E como que era essa rivalidade entre as bandas? Eram nos eventos culturais? Como que elas se confrontavam? É muito interessante e a gente pode fazer uma comparação até com o futebol, né? Como nos dias de hoje nós temos rivalidades entre torcidas, né? Durante o final do século XIX e início do XX, havia também as torcidas das bandas de música, principalmente, especialmente entre a Lira dos Campos e a Aurora Pontagrossense, né? A Lira dos Campos era regida pelo Jacó Osman, a Aurora Pontagrossense pelo Manuel Cirilo Ferreira, né? E as duas bandas eram de fato rivais. Essa rivalidade, ela chegou até um ponto muito sério, que é narrado pelo Epaminondas Osman no livro 5 Histórias Convergentes, onde ele conta que um circo havia se instalado na cidade e as duas bandas foram tocar no espetáculo do circo, né? Então, elas se postaram em pontos opostos, né, dentro do circo, e aí o acerto, o acordo, porque me parece que aquela sessão seria uma sessão beneficente, né? Então o acordo é que as duas bandas tocassem alternadamente. E, num determinado momento, uma das bandas não admite parar e quer continuar tocando. E o maestro da outra vai se enfurecendo, né? E aí começa a briga entre os dois lados, e essa briga chega às vias de fato, né? Chega às vias de fato, então de repente estava todo mundo se engalfinhando, né, debaixo da lona do circo, né? Chegando de fato, né, a um extremo, né? Então, de tanto que era o calor, né, que se provocava como numa torcida de futebol, as pessoas ficavam inflamadas porque torciam por essa ou por aquela banda. Que curioso, né? Saber essas histórias, assim, dessas peculiaridades da história pontagrossense.
E a gente comentou aqui sobre as bandas civis, mas eu queria que você comentasse também sobre o papel das bandas militares, né? Que é um pouquinho diferente do papel das bandas civis. É verdade. Bom, as bandas militares, né? Aqui em Ponta Grossa nós tivemos a banda do 5º Regimento de Infantaria. Muito pouca gente sabe disso, né? Porque o 13 BIB, né? Hoje 13 BIB, ele tem uma tradição centenária na cidade, vai completar 100 anos agora em 2023, né, da sua instalação. Então todos acham que o 13 foi a primeira unidade militar. No entanto, o 13 chegou em 1923 a Ponta Grossa, mas antes do 13, em 1910, chega o 5º Regimento de Infantaria. E o 5º Regimento traz uma banda de música, né? Então a banda do 5º Regimento foi a primeira banda militar em Ponta Grossa, né? O 5º Regimento foi embora em 1917, naturalmente a banda foi junto, né? Depois se manteve aqui, havia um tiro de guerra na cidade, que era o Tiro de Guerra 21. O Tiro de Guerra 21 também organizou uma banda de música, né? Que com a dissolução do Tiro de Guerra, depois a banda se dissolve também. E o 13, né, que chega como 13 Regimento de Infantaria, na época era a denominação da unidade. Ele, no segundo mês que ele estava em Ponta Grossa, chega em junho, em julho, o comandante, que era o capitão França Gomes, decide organizar uma banda de música no regimento, né? E aí ele organiza a banda. Então a banda do 13 ela vai completar 100 anos de efetivo serviço, de efetiva função, né, musical, no ano que vem, né? Em julho do ano que vem ela completa seu primeiro centenário. E né? a banda ainda está ativa, né? Está 100 ativa, anos. são 100 anos, né? É claro que uma banda militar ela tem características um tanto diferentes da banda civil, né? Então, a função da banda militar não é somente tocar para o público externo, né, ao quartel. Ela toca também para o seu público interno, né? E aí, essa função acaba sendo muito específica porque ela está vinculada aos cerimoniais, ao cerimonial militar, né? Então, dentro do cerimonial militar, seja na formatura diária, seja nas datas comemorativas, né, das diversas armas e serviços do Exército, ou cerimônias cívico-militares, né? Então, a banda sempre está presente, né? Ela sempre vai estar presente, sempre vai fazer, ela acaba sendo a alma da tropa, né? Ela está muito presente ali. Agora mesmo no episódio da guerra da Ucrânia, tem um vídeo que circulou na internet com uma banda militar ucraniana tocando o hino da Ucrânia no meio dos destroços lá das cidades, né? Então a banda ela tem esse papel também de inspirar o soldado, de levar o soldado à guerra, né? De fortalecer o moral da tropa. Isso a banda militar, né? Em se tratando de banda militar. Você veja que quando o Brasil foi para a Guerra do Paraguai, ele levou as bandas. As bandas participaram da Guerra do Paraguai, efetivamente, né? Então, a presença da banda no meio militar é muito forte. E aqui em Ponta Grossa, então, nós tivemos a banda do 5º Regimento primeiro, depois do Tiro de Guerra 21, e a do 13 RI, depois 13 BIB, né, a partir de 1971, e que está aí, né, como eu disse, vai completar já 100 anos, né? Então já está chegando num marco temporal muito significativo, né? Muito bacana. Mesmo com as diferenças, né, tanto as bandas civis quanto as militares, elas foram muito importantes e presentes na história da nossa cidade, né? Elas foram responsáveis por levar cultura e lazer para a população pontagrossense numa época que esse acesso era muito dificultado. E elas também estiveram presentes em marcos históricos importantes da cidade, né? Foram também agentes culturais e escolas, como você mesmo falou, né? De música para os mais variados tipos de pessoa, né? Um ambiente muito diversificado, Sim. né? Com todos os tipos de pessoa. E, de fato, é uma história muito rica e ela está muito ligada à própria história da cidade também, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Todos os momentos importantes da cidade, né? Você encontra a banda presente, né? A banda sempre, ela sempre está presente, né, naqueles momentos mais significativos, né? Considerando tudo isso, a gente pode chamar de patrimônio cultural de Ponta Grossa essas bandas, Eu né? não tenho dúvida, né? Eu não tenho dúvida quanto a isso, né? As bandas de música, de fato, se constituem no patrimônio cultural da cidade, né? Elas têm toda uma trajetória vinculada à cidade
seja no setor cultural. Você falou muito bem, agora se lembrou da questão das escolas, né? Então a banda sempre esteve muito presente, fazendo inclusive apresentações didáticas, mostrando para as crianças o som dos instrumentos musicais, fazendo uma verdadeira aula de musicalização, né? Ali ao vivo, né? Naquele momento. E mexendo muito com o imaginário das crianças, onde as crianças tinham oportunidade de vir experimentar o som do instrumento, né? Na época não tinha Covid, né? Então não havia tanto problema. E as crianças vinham e tentavam tirar o som. Aí eles viam a dificuldade que é para você conseguir tirar o som no instrumento musical, que você tem que ter uma técnica, né? Então foram experiências muito interessantes vividas aqui na cidade. As bandas forneceram músicos também para a Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa. Então você tem, ao longo da história da própria Orquestra Sinfônica, né, a presença frequente, desde o maestro, né, que começa com o maestro Paulino, né, foi o primeiro maestro da orquestra, e os músicos militares sempre contribuindo, sempre presentes também na Orquestra Sinfônica. Uma história muito rica de fato, né? Mas então, vamos encerrar por aqui o nosso episódio de hoje e vou fazer uma pergunta para você que eu vou repetir para os nossos próximos convidados que vão ajudar a gente a contar essa história da música aqui na cidade, né? E o que música significa para você? A música faz parte da minha vida, ela está no meu DNA. Então, a música, ela é um pouco do ar que a gente respira, ela foi sempre parte do nosso trabalho, né? Do nosso trabalho, fez parte sempre do nosso lazer, né? Enfim, a música, né? Eu creio que seja importante não só na minha vida, mas na vida do ser humano, né? Eu acho que ninguém vive sem música. Viver sem música seria muito triste, né? Então eu acho que a música é aquilo que nos impulsiona, é aquilo que nos dá alma, né? Que nos faz de fato viver. Resposta lindíssima. E com isso a gente encerra o nosso programa por hoje. Agradecemos você, ouvinte, que nos acompanhou até agora nessa conversa. Quero agradecer também ao Fábio, que compartilhou tanto conhecimento e tanta história conosco. Eu é que agradeço, Ana, né? Para mim é muito importante falar de música, né? Eu gosto muito disso. Por hoje é só, mas no nosso próximo episódio conversaremos sobre a história das bandas de música de Ponta Grossa, os arquivos musicais e a pesquisa, com o convidado músico e pesquisador Douglas Passoni. Não perca! Música e Músicos de Ponta Grossa, podcast sobre a história e a tradição da música de Ponta Grossa. Coordenação, Fábio Maurício Osman Maia. Mediação, Ana Stuck. Produção, ABC Projetos Culturais. Este podcast é um projeto realizado com o incentivo do Promific, Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Secretaria Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Política Cultural, com patrocínio das lojas Mercado Móveis e da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, ACPG, e produção da ABC Projetos Culturais.